mais uma vez tenho a alegria de chegar até você, para juntos escutarmos a palavra de Deus. Hoje, dia 22 de janeiro, quarta-feira, dia de São Vicente, diácono e mártir da igreja. Hoje, nós queremos rezar e pedir ao Senhor por todas aquelas pessoas que testemunharam e testemunham a fé, como São Vicente, que é uma das memórias dos santos de hoje. Nós vamos escutar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, os versículos do 1 ao 6, que diz: Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns dos partidos de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, no Evangelho, no exemplo de vida de Jesus, na história da vida de Jesus, nós vemos as pessoas que se aproximam de Jesus, estavam ali apenas para ver as suas ações e criticá-las. Na nossa vida, muitas vezes, também não é diferente. Nós, humanamente, porque não somos preparados ou não estamos preparados, tantas vezes nós nos desesperamos por causa das críticas, do que as pessoas falam, do que dizem, de como nos veem, como nos avaliam. Jesus sabia que aqueles estavam ali e queriam exatamente ver qual seria o comportamento de Jesus. Jesus tinha duas opções, como também nós temos: agir e ser criticado, fazer o certo e ser criticado, ou se eximir, não ajudar o outro, mas também não ser criticado. Tantas e tantas vezes nós escolhemos a segunda opção, a que Jesus não escolheu. Tantas e tantas vezes nós olhamos para nós. Se estamos bem, não nos preocupamos com o outro. Preferimos o nosso bem, nosso bem-estar, a ajudar os outros e sermos assim criticados. Hoje, sobretudo, quando a pessoa faz alguma coisa ou tem alguma atitude melhor, já surge desconfiança, já acha que a pessoa tem um segundo interesse, que a pessoa vai ser um político, que a pessoa está querendo ganhar algo com aquilo e por aí vai. No tempo de Jesus também não foi diferente, mas Jesus preferiu fazer o bem. E mais do que isso, ensinou. Deu a oportunidade para que eles aprendessem e entendessem. Mesmo assim, eles não aprenderam e não entenderam. Jesus, e é como nós devemos agir, dá a oportunidade, mas também dá a liberdade. Não é obrigado. Jesus chamou o homem para o meio e perguntou o que era mais fácil, o que era permitido: fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Perguntas lógicas e racionais, que qualquer um de nós diríamos salvar, fazer o bem. No entanto, eles silenciaram, porque, como depois o evangelista vai dizer, os corações eram duros. Tantas e tantas vezes somos nós que temos esses corações duros, quando nós vemos situações errôneas, erradas, erro em tudo e em todos, menos em nós. Nós achamos que todos agiram errado, menos nós. E muitas vezes nem agimos. E olha só, é um homem da mão seca. E é uma das vezes que não é a pessoa que vai ter a iniciativa, é Jesus. Talvez você não tenha se apercebido. A deficiência física do homem encontrada por Jesus na sinagoga era mais grave do
que à primeira vista se podia imaginar. Na antropologia bíblica, a mão está carregada de simbolismo. A partir deste universo simbólico é que se deve interpretar a situação do homem da mão ressequida. A mão está ligada à ideia de força e de poder. Estar na mão do outro significa estar sob o poder do outro. Para falar do poder da língua, um provérbio bíblico refere-se à mão dizendo a mão da língua. A expressão salvar-se com as próprias mãos tinha o sentido de salvar-se com as próprias forças. Diz-se que os habitantes de determinada cidade não puderam fugir por ocasião de um incêndio porque as mãos não estavam com eles, isto é, não tinham forças nem possibilidade de escapar. A mão direita era sinal de força, de sabedoria e de felicidade. Já a mão esquerda era sinal de fraqueza, de ignorância e de desgraça. Entende-se assim porque a iniciativa de cura foi de Jesus e não do homem. E este homem já havia se tornado uma pessoa sem iniciativa, incapaz de lutar pelos seus direitos. Nessas condições, era vítima da desumanização, como tantos dos nossos irmãos de hoje, que vivem na pobreza, na miséria, sem ninguém para os defender, para os ajudar, sem direito a nada e, portanto, já não tem iniciativa. É preciso que surjam aqueles que têm iniciativa, outros cristos. Curando, Jesus tomou a iniciativa de humanizá-lo, de fazê-lo voltar a ser gente, com a força e poder para lutar pelos seus direitos. É como se tivesse sido recriado. Com a mão recuperada, está novamente apto para fazer o bem. Qual é a mão que nós precisamos curar nos nossos irmãos e irmãs? Quais são os irmãos e irmãs que já estão tão desumanizados que já não se veem mais com perspectiva de vida? Às vezes a gente anda nos sertões, nas periferias e vê tanta situação de miséria. E quando nós não refletimos com espiritualidade, a primeiro modo, nós tendemos a criticar as pessoas que não têm iniciativa, por que não buscam, por que não se esforçam. Mas não imaginamos, não temos a convicção de que aquelas pessoas já lhes foi tirado tudo, inclusive o direito de esperança, de querer, a força de desejar algo melhor. Vivem no comodismo não porque são acomodadas, mas porque foi lhe tirado, roubado o direito até de querer viver como gente, com a dignidade que todos nós devemos ter. Para que nós tenhamos dignidade, mas mais ainda, para que nós ajudemos a todos a terem dignidade. E que diante da dor do nosso irmão, nós não pensemos em trilhar outro caminho, senão o da ajuda, o da vida, o da cura, o do fazer o bem. Mesmo que quando fazer o bem significar e ter por consequência muitas críticas à nossa pessoa, ao nosso comportamento. Que Deus veja o que fazemos e que isso seja suficiente para que nos esforcemos a fazer sempre o bem que deve ser feito. Para que assim seja, supliquemos a graça do Pai para que todos nós, como irmãos, tenhamos capacidade de nos dar as mãos e nos ajudar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradeço a você por nos escutar. Peço que partilhe este áudio com seus contatos e que dê um like para que o canal TV Aparecida de Colinas do Tocantins seja disponibilizado a outras pessoas. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe hoje e sempre.